Senhoras e senhores, pintando... Ó, se liga, eu sou uma pessoa que acredita que as coisas que são apresentadas nas nossas vidas, elas que vão definindo também alguns caminhos que iremos seguir, tá ligado? Seja pra algo bom ou até mesmo pra algo ruim. E o que eu tô querendo dizer, né? Pode parecer meio confuso, mas na minha percepção, a nossa personalidade e principalmente os nossos ideais, eles são formados pelas pessoas que nos cercam e principalmente o círculo social que somos criados. Sim. Eu lembro que quando eu morava na Zona Leste, em São Paulo, mais especificamente em Goianazes, onde eu vivi e cresci por bastante tempo lá naquele bairro, eu não tinha muitas referências além das minhas amizades próximas e os meus pais. Olha, eu tô falando de uma época antes da internet, tá? Porque eu só fui ter internet e um computador decente em 2012, aos 21 anos de idade. Ó, isso aqui é uma parada que eu queria falar com o Load, ó. Se ele um dia ele assistir, vou voltar aqui, ó. Olha aqui, ó. Eu fui ter internet e um computador aqui, ó, aqui decente. no A, ó, no A, aqui. No A, quando ele pegar essa malandragem mais na frente, porque ele tá muito tempo sem pintar, ele terminaria esse A aqui, ó, jogando pra cá, fazendo tipo uma coisa redonda aqui. Por quê? Porque você dá uma dinâmica de bomb, porque o que ele tá pintando aqui é um bomb throw up, bomb barra throw up, e você conseguiria fazer uma outra letra ficar mais interessante do que esse O, com coisa aqui, porque o L-O é até, o L e o O é até fácil de se encaixar, ó, L-O. Agora, quando você bota um L, O, A, fica uma parada meio fusiforme, tá ligado? 2012, aos 21 anos de idade, que foi quando eu comecei a produzir alguns conteúdos pro YouTube sem compromisso. Mas isso é outra ideia para outro vídeo. Eu lembro que dos meus 10 até uns 14 anos ali, eu ouvia uma frase constante do meu pai, que eu já até falei bastante ela em algumas palestras, algumas coisas que eu participei, que era: você tem que estudar pra arrumar um emprego. Putz. E ele sempre falava isso. Putz! Quantas vezes também ouvi isso do meu pai e da minha mãe? Quando eu tava desenhando na mesa da cozinha, ou então quando eu tava lendo um gibi, ou até mesmo quando eu saía pra dar um peão de skate com uns parceiros meus, ele sempre falava essa parada, tá ligado? Mano, quando eu comecei a fazer grafite e vieram falar pro meu pai: teu filho tá fazendo grafite na rua, só que eles não falavam grafite, eles falavam assim: teu filho tá pichando na rua. Eu tomei-lhe uma coça do meu pai me bateu, e naquele dia eu falei assim: mano, se meu pai tá puto com a parada que eu tô fazendo, eu tô feliz. Porque eu tinha uma rixa muito estranha com meu pai que eu não entendia. Depois da terapia eu fui entender. Eu contestava muito a autoridade do meu pai dentro de casa, sabe essa autoridade de pai, machista e coisa e tal? Eu contestava muito a autoridade dele. E eu contestar essa autoridade não é porque eu sou foda ou porque é isso, não. Não, é porque minha mãe me ensinou a contestar muitas coisas, menos a autoridade dela, né? Contra toda a autoridade, exceto da minha mãe. Era essa a filosofia. E aí, cara, eu apanhei pra caralho. E aí depois eu me lembro de ter conseguido ganhar uma bolsa na PUC-Rio por causa de grafite. E eu falei assim pro meu pai: ei, pai, olha onde o grafite me levou. E ele falou: até que esse negócio te levou longe, né? Parabéns, parabéns. E ele falava pra outras pessoas, meu pai que já se foi, já faleceu, ele falava pra outras pessoas que tinham muito orgulho de mim porque o grafite tinha me levado a ser bolsista na PUC-Rio. Isso eu achava foda. Ele não falava pra mim, porque ele tinha essa coisa do ego. Fez campanha pro Eduardo Paz, pô, mas isso aí não é melhor. Não é alegria, não. Alegria é eu ter pintado o Pão de Açúcar do Rio de Janeiro, pô. Alegria é ter ido pra Paris fazer grafite, pra Lisboa fazer grafite, pra Barcelona. Ligado? Você tem que estudar pra arrumar um emprego. E não como se ele me visse como um vagabundo, porque eu estudava, tá ligado? Era por outras ideias. Os meus pais, eles viam aquilo meio como se eu estivesse jogando o meu tempo fora de alguma forma. Sim. Mas ao mesmo tempo, sem eles saberem, era... Meu filho, tu fica aí só desenhando. Vai estudar. E eu falava: mano, eu tô estudando. Os quadrinhos e o grafite, que eu já curtia fazer nos cadernos da escola, né? Eu desenhava entre as matérias ali e tal, que me transportava pra um lugar seguro e que pra mim era bem bacana porque eu ficava muito longe, principalmente da criminalidade do meu bairro, né? Ou até mesmo de ficar muito tempo pensando em besteiras com outros parceiros que já curtiam fazer algumas coisas meio, vamos dizer assim, controversas naquela idade. E eu sempre desbaratinava esses amigos aí, falando que... Quantas vezes eu ouvi: fica só nesse computador, né, Barney? E tinha compromisso como pintar uma parede, né, com um parceiro meu que ia fazer um grafite, ou ir na biblioteca pública lá no centro... Ô, Load, deixa eu te dar uma dica.
Deixa eu te dar uma dica aqui, camarada. Olha só. Não preencha assim, ó. A tinta essa tinta aqui tá com bastante pressão. Não preencha assim porque fica aqui, ó, pastelado. Olha de só. skate, porque vai levantar, já ia aproveitar ó, e aqui, colar ó. Repara aqui, ó, tá vendo? Isso aqui, ó. Olha o excesso de tinta aqui pra fora, ó. Olha o excesso de tinta pra fora. Por quê? A tinta tá com bastante pressão. O que você faz, meu camarada? Vira a lata de baixo, cabeça pra baixo, tira um pouco da pressão dela e vira a lata pra dentro. Pra esse esfumaçado não ir pra fora. Naquela pistinha de skate que tinha ali embaixo da ponte de Guianazes pra entregar um gibi lá na biblioteca e tal. Mas o que ficou guardado até hoje dessa frase, você tem que estudar pra arrumar um emprego, era o questionamento que... Esse é o ponto que eu queria falar sobre grafite. Eu não tô aqui pra medir pau com ninguém, tá ligado? Não tô aqui pra isso. Tô falando que é uma técnica que eu faço e que funciona pra mim. Se vai funcionar pra ele, aí é outra coisa, aí é com ele, tá ligado? Agora, eu faria de outro jeito. É só isso, nada demais. Vinha logo após eu ouvir ela. Eu ficava pensando, tá, que emprego? Tipo, pros meus pais, eu precisava terminar o 3º grau e começar a entregar currículo pra trabalhar e ajudar eles de alguma forma dentro de casa, né? Tanto que quando eu completei ali os meus 14 anos, eu arrumei um emprego e eu larguei a escola sem nem pensar, saca? Eu larguei ali na 7ª série, na época eu lembro... Eu vou contar um negócio pra vocês. O Barney estudou comigo no ensino fundamental, no ensino médio, e é verdade. Eu também larguei a escola. Eu larguei a escola, mano. Por quê? Porque eu vivia na rua fazendo grafite ou vagabundeando, tá ligado? E vagabundeando, nesse caso, eu tava aprendendo, mas eu não tava aprendendo na escola. Hoje eu sou formado, hoje eu sou bacharel em comunicação visual, mas foi por causa do grafite. Se não fosse o grafite, eu acho que nem isso eu seria, tá ligado? O sonho da minha mãe é que eu fosse militar. Porque eu pensei, pô, mano, eu zerei o jogo, tio. Eu arrumei um emprego antes mesmo de eu terminar a escola. E eu ganhava na época, tipo, 950 por mês. Então pra mim já era um grande privilégio. Eu me lembro do meu primeiro emprego também. Eu devia ter uns 15 anos e tal. Eu tava no ensino fundamental e eu tinha passado num concurso em 4º lugar pra trabalhar com coisa técnica. É tipo técnico assim de mecânica, técnico de uma parada dessas assim, lá no Senai, lá em Duque de Caxias. Então com 14 anos eu fui pra Duque de Caxias, sozinho, tá ligado? O que aconteceu foi, eu não me adaptei à parada, eu comecei a zoar o mundo e eu me ferrei. Assim, eu ter descolado esse trampo que era de fazer massa de pastel, tá ligado? E isso tem a ver pra mim com as referências que eu falei no começo do conteúdo aqui, né? Naquela época, eu nunca tinha ouvido dos meus pais ou pessoas próximas que depois de eu terminar a escola, eu teria que fazer uma faculdade, caso eu quisesse seguir, né, obviamente, alguma profissão específica e ganhar um salário bom, ainda mais porque as profissões que tinha de referência pra mim era do meu pai, que é pedreiro, né, a minha mãe, que é doméstica, alguns parceiros meus ali que trabalhavam com outras coisas, né, banca de jornal e tal. E sem falar os trabalhos que eu fui me envolvendo, né? Através de indicação, como pizzaiolo, eu trabalhei em uma metalúrgica também, eu fiz trampo de office boy, né? Na Paulista, entre outras coisas. Muito trabalho de office boy. Hoje em dia nem deve ter mais essa profissão, não sei. Mas enfim. Fiz trabalho de office boy pra mim é isso, né? Quando a sua realidade, ela não projeta pra você possibilidades além daquelas que estão ali dentro, isso te deixa muito preso, tá ligado? Eu me lembro da primeira vez que eu pensei, mano, como é que se vive de arte? Como é que se vive de grafite? Por que a pessoa compraria a minha arte? Primeira parada que eu comecei a me questionar. E aí, todas as respostas que eu ouvia das pessoas ao redor, principalmente minha tia, cara. Minha tia falava a seguinte parada pra mim: viver de arte no Brasil é só pra quem é rico. Você não é rico, você tem que arrumar um trabalho. Dentro daquela bolha ali mesmo, que você vai se tornar uma pessoa que vai crescer e seguir uma profissão para alimentar aquela bolha ali novamente, ou algum tipo de estatística específica daquela região, saca? Daquela área que você tá preso ali de alguma forma, né? E eu falo você tá preso porque nem você acredita na possibilidade que você pode sair dali, né? E a minha realidade, ela era moldada com base nas possibilidades que eu tinha, saca? Mano, é exatamente isso que eu tô falando, que o Load fala, é uma parada que eu falo aqui muitas e muitas vezes, cara. Como eu queria sair da minha realidade. Mano, hoje eu até aceito morar em São Paulo, com todo respeito a São Paulo. Pô, não entendi. Ele fez a divisão das letras e pintou tudo da mesma cor? Sim, fez. Vai pintar tudo de fundo. É o fundo da cor. É o fundo, é o roxo, tá ligado? O fundo é o roxo. O meu mundo era basicamente Guaianazes, até Itaquera, porque eu andava muito ali pro centro de Itaquera também, principalmente nas pistas que tinha ali na Radial. E raramente eu ia pro centro de São Paulo por causa da passagem que eu ia gastar, e esses lugares como o centro e shopping
Desde criança eu via como sair Não pra pode. gastar o que eu não tenho. Creio que muito disso é por causa dos meus pais, que eles viam dessa forma também, né? Sempre que a gente queria dar algum rolê ou tinha alguma parada... Quem aqui já foi expulso do shopping só porque tava com a camisa do ensino público? Eu já. Andando no shopping e o segurança falou, sai daqui que você não tem dinheiro pra ficar aqui. Especial, eles falavam, vai, põe a roupa de sair que a gente vai pro shopping. Roupa de então sair era pra um ir pro rolê shopping. muito especial a gente ir pro shopping ou ir pro centro, né, comprar alguma coisa. Pô, ainda bem que hoje em dia a galera meio que caga pra isso aqui no Rio, né, cara? No Rio de Janeiro a galera não tem roupa de sair pra ir pro shopping. Coisa com meu pai no mercadão municipal lá pra ele revender e tal. E essa era a minha mentalidade, tá ligado? E eu creio que a percepção que o mundo era maior que o meu bairro só veio com acesso à internet e conforme o meu canal ele foi crescendo e fazendo eu acessar lugares e pessoas que eu... Tem shopping em São Paulo que você só entra se estiver de calça. Pô, eu acho isso uma... Com todo respeito, o Grego, eu acho isso uma babaquice, cara. Vamos pensar, vai que no verão tá 42 graus em São Paulo. Só pode entrar de calça? Ah, pelo amor de Deus. Eu vi como distante de mim, tá ligado? Tinha Tá pessoas acabando em lá, lugares que eu via totalmente distante. No sentido de intocáveis ou até mesmo inimaginável de um dia, sei lá, eu puder pelo menos falar assim, oi, eu gosto muito do seu trabalho. Tipo, eu nem via essa possibilidade, mas o YouTube ele foi me mostrando que era possível em alguns momentos, né? E hoje, eu tô em Los Angeles fazendo um... Como acabou o spray roxo, o que ele tá fazendo? Ele já tá colocando o outro e aí ele vai ter que fazer outra coisa. Agora, se ele tivesse no feeling de pintar direto, e eu entendo que ele não tá, porque ele tem vários trabalhos, ele tem 2 filhos e coisa e tal, é difícil de você sair pra rua pra pintar direto, a disposição não ajuda muito, ele não usaria esse roxo todo. Ele faria uma parte, aí depois ele usaria o outro pra fazer o fundo, tá ligado? O Barney. Coisa que ele não fez aqui. Grafite em Venice Beach, praia que serviu aí, né, de cenário para diversos jogos e principalmente o Tony Hawk, que me influenciou muito na época que eu era adolescente, tá ligado? GTA, entre outras coisas. É algo que eu nunca imaginei que seria possível, mano. Primeiro porque eu mesmo nunca cogitei sair do Brasil, já que era difícil eu sair do meu bairro, tá ligado? Mano, eu posso dizer que eu cogitei sair do Brasil, eu sonhava em sair do Brasil desde jovem. Isso é culpa da minha mãe. Mas eu entendo ele falar, porra, nem cogitava em sair do Brasil. A primeira vez que eu consegui pegar um avião e ficar mais tempo do que 12 horas, moleque, eu chorava que nem uma criança. E coisa que muito playboy aí faz, tipo, um final de semana, tá ligado? Parece que eu tava indo pra Disney, não tava. Imagina do Brasil, irmão. Porra, e outra, que isso pra mim nunca foi algo que eu sonhei, eu posso dizer que eu queria fazer. Porque pra mim não existia nem a possibilidade de sonhar, saca? Sim. Eu só conseguia pensar em como chegar no final do mês com as minhas contas em dia, mas conforme eu ia percebendo as possibilidades que a internet me trazia, eu fui me organizando e entendendo como o sistema queria que eu me visse exatamente daquela forma ali, sem a possibilidade de sonhar, apenas sobrevivendo um dia após o outro, sem perspectiva de mudança, saca? Ele me queria exatamente desse jeito, cara. Porque enquanto eu tivesse desse jeito... Opa! Pra ele era... Salve, Coxi! Obrigado pelo sub, meu camarada. Vantajoso de alguma forma, né? E a gente sabe que é de diversas formas, né? Não precisamos destrinchar uma por uma aqui. Mas eu consegui quebrar esse ciclo, né? Da minha família com os meus filhos conseguindo ter a liberdade de sonhar. Os meus irmãos também, né? Eu sei que de alguma forma, alguns que me acompanham e estão me ouvindo agora... também tem essa possibilidade, tá ligado? E essa realidade, até porque, como eu falei, uma coisa que me fez refletir muito nessa viagem é as coisas que são apresentadas nas nossas vidas e elas vão definir alguns caminhos, tá ligado? Seja para bem ou pro mal. Eu cheguei aonde eu cheguei graças aos quadrinhos que eu conheci aos 10 anos de idade e ao hip hop que sempre esteve presente dentro de casa. É isso aqui, senhoras e senhores. É isso aqui. Enquanto tem Ana Castela tentando consumir o hip hop, tem o Load que deu a casa pro pai, graças ao hip hop, mano. Porque se não fosse o hip hop, o Load jamais daria uma casa pro pai. Ele estaria lá, produzindo pastel, apertando botão. Essa é a verdadeira real do hip hop. É a emancipação do cérebro, senhoras e senhores. É o questionamento, é o poder de dizer, eu não sou seu escravo. Então não tem muito o que falar, porque o hip hop ele sempre esteve presente no meu dia a dia, assim, tá ligado? Quando eu falo hip hop, é toda a cultura mesmo, né? Porque eu comecei a fazer grafite muito cedo, a galera me abraçou desde, sei lá, dos meus 11 anos de idade, 12.
Então era uma parada que tava constante no meu dia, né? Fora o próprio rap que meu pai sempre ouviu bastante. E é muito louco quando eu penso assim, vocês têm noção que a minha vida só mudou por causa do hip hop e da cultura pop? Essas duas coisas que me foi apresentado na infância... Ah, grafite, eu te amo. Me trouxe uma perspectiva de vida totalmente diferente e me ajudaram muito, cara. Óbvio que nesse caminho tem amigos, pessoas que acreditam em você e também te mostram, e o mais importante, te dão algumas possibilidades e oportunidades, né? Aliás, ninguém chega em lugar nenhum sozinho. Exato. Eu sempre falo muito isso. Se Exato. você não tem a oportunidade de mostrar o seu potencial ou até mesmo o seu talento numa área, ela vai morrer ali, meu parceiro. E na periferia é o que mais tem. Muitas pessoas talentosas que só precisam de uma oportunidade. Mano, eu torço tanto pelo Load, por essas oportunidades, que às vezes eu fico pensando, mano, eu sou uma pessoa da periferia que não tem oportunidade. E às vezes quando eu vejo o sucesso do Load, de outros caras que, na minha opinião, merecem mais do que eu fico feliz, tá ligado? Só que, cara, eu também preciso de oportunidade. Eu também preciso. Por isso que eu não posso dizer sempre que a favela venceu, porque não venceu. De incentivo pra serem vistas e conseguirem ir longe, tá ligado? Voar mesmo. A meritocracia, ela não existe. Não existe. Ela existiria se todos tivessem a mesma oportunidade e partissem exatamente do mesmo ponto. Mas não acontece. Como a gente sabe, né, as 24 horas das pessoas são diferentes. A minha 24 horas não é a mesma que a sua. E por aí vai. Muitas dessas pessoas nem conseguem ter 24 horas. Porque 4 horas é dedicada pra ir trabalhar, né? 2 pra ir, 2 pra voltar. Mais 8 horas só pra trabalhar, irmão. Fora o horário, 1 horinha só pra almoçar, pra comer, descansar e voltar a trabalhar. Quando tem almoço. Enfim, vocês me entenderam, né? Não precisamos destrinchar tanto esse assunto também. Em Los Angeles, eu conheci alguns grafiteiros e eu fiquei pensando muito em como o Brasil é meio que... como se fosse como eu era no meu bairro, tá ligado? Por não falarmos espanhol, a comunicação com as outras pessoas da América Latina, ela é bem baixa, saca? Isso a gente pensando já numa pessoa que de repente teve acesso ali, tá falando um espanholzinho, ou talvez sabe pelo menos arranhar. E o que isso significa? Logo, nem com os nossos irmãos ali conseguimos ter uma troca, né? Seja de cultura ou até mesmo uma parada mais intelectual... ou qualquer outra coisa, a gente não tem tanto contato com os nossos irmãos da América Latina. Tem até aquela parada, né, de você odiar argentino, né, umas paradas assim. Se bem que pra viajar dentro do próprio Brasil já é caro pra caramba, então pelo menos eu fiquei com muita vontade também de viajar e conhecer toda a América Latina depois dessa viagem. Mas eu acho muito louco como o sentimento e o orgulho de ser latino-americano é reconhecido, tá ligado? Quando você tromba uma pessoa... e ela percebe que você não é necessariamente americana ali, daquele local. E o brasileiro, ele tem uma carta, né, de carisma e carinho em qualquer lugar que ele chega. Puro estilo. Estilo. Da hora. Thank you. Good job, bro. Olha o trampo. El Salvador. São Salvador. Gente, eu vou pausar aqui só porque eu tô vendo uma parada aqui. Isso aqui já é papo de grafiteiro. Vocês estão vendo isso aqui, ó? Isso daqui é o Lizard e esse é o Titi Wizard. Esses dois aqui são os primórdios dos primeiros grafites de um cara chamado Vaughan Baudet. Essa aqui é um dos primeiros... Aqui o Titi Wizard. Ah, ele aí. Esse é um dos primeiros... primeiras paradas de grafite... Tipo assim, de virar a cultura do grafite é o Titi Wizard. Anota aí que vai cair na prova. O Lino cobra nomes e datas. Vai cair. Anota aí que vai cair. Bora. Aqui, ó. Tá aqui, ó. Titi Wizard e o Lizard. Ah! É México. México? Da hora. América Salvador, Latina. México. Yes, sir. Tanto que eu conheci esse irmão aí e foi muito foda a troca que a gente teve. Vocês repararam numa coisa? O cara tá pintando fora do Brasil. Ele tá pintando do lado de um mexicano, tá ligado? Numa área, nessa área aí, que provavelmente é uma área já lega pra grafitar. A galera já chega, já tampa e pinta e tira foto e tchau. Isso acontece muito fora do Brasil, muito na Europa. Aqui no Brasil isso não aconteceria. Nem esse cara pintaria do nosso lado assim, não. Calma aí. Teve ali, enquanto tava fazendo grafite, ele me emprestou uma tinta pra fazer um fundo, né? Aí. Na parede ali e tudo mais. Ele casou o painel, A gente ficava trocando muita ideia sobre referências. Pô, é um cara que eu admirei muito de ter conhecido. A rua se fala, pô, independente e eu da acredito linguagem. que Sim. nas escolas aqui do comunica. Brasil deveria ter aula de espanhol como foco mesmo, saca? Sim, Inglês concordo. é bacana, né? É uma parada legal. Aliás, é uma língua que muitos países falam. Mas você entender a importância de falar uma segunda língua também tem que ser trabalhada na galera, sabe? No pessoal, assim, Lodi, desde o vamos povo, recortar melhor principalmente isso aí, da periferia cara. também,
né? Porque a gente sabe que a classe média alta não tem problema pra isso. Porque filho de rico vai pra escola pra ser dono de empresa, pra empreender, pra aprender a gerir um negócio, Exato. né? Ele já vai pros estudos, pra faculdade com essa mentalidade, com Tá essa fazendo- cabeça. Você vai gerir Isso é uma parada que eu não faria se eu tivesse a namorada. A namorada fala, não, tu tem que fazer o teu grafite, eu não vou deixar você fazer. algo, né? Enquanto, pelo menos na minha geração, e isso reforça muito o que meu pai falava, eu sou uma mão de obra, tá ligado? Eu estou ali pra trabalhar, eu vou prestar um serviço pra alguém. Então, nem a possibilidade da gente pensar em ter um próprio comércio, sabe? Gerir uma empresa, alguma coisa, já não vem desde criança não, cara. Já vem desde a educação ali que a gente tá prestando um serviço de alguma forma, né? Então, eu acho que seria muito importante, né? A gente ter como trabalhar também e a galera entender a importância de você falar uma segunda língua. E eu tô falando isso aqui, sendo que eu nem comecei as minhas aulas de inglês ainda, que eu já voltei querendo muito fazer aula de inglês. E principalmente espanhol, mano. Aí. Quero muito fazer aula de Aí. espanhol. Nossa. Saio direito, mano. Pra que eu vou... Nossa! Eu já tive esse pensamento, mano. Cara, quando eu saí da Zona Norte do Rio de Janeiro pra PUC, que eu tive uma noção do que é a cidade do Rio de Janeiro, falei assim, eu sou muito pobre. A galera já sabe falar inglês pra caralho e eu não sabia nada. Mano, no primeiro período da faculdade, o professor botando, ó, vou botar um documentário em inglês aí, eu sei que a galera toda entende. Eu falei, eu não entendo. Tipo, o maluco chegou, não, vou traduzir pra tu. Mas eu não entendi metade do que aconteceu. vou querer falar outra língua, saca? Eu me preocupava muito Palestras mais em em estar ligado inglês. nas gírias do Não momento, no que o pessoal tava falando, as trocas de ideia ali do meu bairro, do que querer aprender uma segunda língua que provavelmente eu não ia usar pra nada, saca? Sem falar na importância, né, de conseguir se comunicar viajando pro restante da América Latina, que eu percebi como seria muito importante eu ter um espanhol, cara. Então, é uma parada que me pegou muito, mano. Mas se liga só, resumindo, eu adorei viajar, realizar sonhos que eu comecei a ter quando eu descobri que existia uma Comic Con fora do Brasil, né? Ver os quadrinistas que eu sempre admirei, mas ver que eu não conseguia Não, me cara, comunicar fez com besteira aí, eles, cara. nem pra elogiar os seus trabalhos. Eu confesso pra vocês de coração que isso me pegou forte um pouco assim, cara. Eu ver na minha frente um cara que eu sempre admirei. Mano, eu não quero criticar o trabalho do Lodi porque eu tô adorando ouvir essa história, mas ali ele errou, tá? Ô Lodi, tu errou, tu tá botando uma peça por cima da outra, cara. Tu tá sobressaindo a sua peça em cima da tua mulher, cara. Era pra deixar os dois igual. Ali em qualquer run de histórias assim de um personagem que eu cresci lendo e eu não consegui falar pra ele, pô, cara, eu sou muito fã do seu trabalho, admiro muito todo o seu corre, muito obrigado por tudo, tá ligado? É inexplicável, sabe? Eu não consigo explicar pra você Diminui esse ar como aí, que ó. eu me sentia meio, não era uma frustração, mas era um sentimento de tipo, pô, cara, a próxima vez que eu voltar pra cá, eu tenho que deitar e rolar nesse bagulho, tá ligado? Sim. Eu tenho que estar preparado pra isso. Sim. Eu já tinha perdido oportunidades, né, de trabalho por não ter inglês, e surgiram pra mim nessa caminhada de YouTube aí. Ô, o Barney vive me falando isso, cara. Eu falo pra ele, Barney, quando é que tu vai aplicar pra fora? Ele, pô, quando meu inglês estiver afiado, porque senão não dá. Só que eu nunca levava tão a sério assim, saca? Porque, obviamente, né, uma boa parcela do meu público que eu faço e crio conteúdo, ele é da periferia. E hoje eu consegui voltar aqui, criar um conteúdo explicando pra galera como é importante você focar nos seus estudos, colocando como meta o que você quer fazer da sua vida e você vai ter mais liberdade pra poder conseguir isso, eu acho que é muito importante. Bom, e não tem como eu não falar dos grafiteiros, né? A rua é a rua em qualquer lugar. No Mano, mundo! Sabota já falava isso, né? Se você faz um rap no Barraquinho de Salvador, vai conversar com o Barraquinho de São Paulo. Vai. Sabe? Vai conversar com o Barraquinho Vai. da favela lá no interior. Vai. E por aí vai, porque periferia Vai. é periferia em qualquer lugar. Periferia, E foi legal ver que isso periferia. realmente faz você compreender e ter respeito. Olha o 3Dzão aqui, o 3D, ó. 3Dzão aqui, ó. Fora do seu bairro, tá ligado? Das pessoas quando elas perguntam do lugar que você é, pelo jeito que você fala, a forma que você se comporta, principalmente no grafite, né? Ali conversando com os meus irmãos do grafite, é a mesma língua, a mesma comunicação, o mesmo respeito, o mesmo carinho. Isso me deixou muito feliz, mano. Essa viagem, ela me trouxe muitas percepções sobre como... Aqui, ó. Tecnicalidade, tecnicalidade. Percebe que o Load espremeu o O e o A aqui? Se ele joga esse L um pouquinho mais aqui, ó, coladinho na letra do amigo, você consegue encaixar essa coisa aqui na mão para apertar
E aí o O fica um pouco maior, o A não precisava ficar assim, o A poderia vir jogar pra cá, e o D, que aumentou muito, poderia ter sido menor. Aí você aumentaria essa carinha e aumentaria esse espaço aqui. O Brasil é foda culturalmente em muitos aspectos que não ficam só nas paisagens e a sua gastronomia, né? Mas também na arte, sabe? Na música. Verdade. No estilo mesmo, assim, tá ligado? Conversar com outras pessoas, ver a civilização de outros lugares, andar por lá, me fez voltar mais apaixonado pelo Brasil. E até mesmo querer mostrar um pouco dos tesouros que temos aqui para outras pessoas. Mano. Mesmo não sabendo falar a sua língua, mas pelo menos o sentimento verdadeiro e a paixão, eu tenho certeza que falam mais alto que qualquer idioma, mano. O Ru-Tang? Wu-Tang. Wu-Tang Crew. Yeah, for sure. Wu-Tang Crew. You gotta even do, bro. Me F do. The big artist. Yeah, big artist. Vocês entenderam o que aconteceu aqui? Um tem aqui no braço tatuado Wu-Tang Crew, e na perna ele tem a cara do MF Doom, tá ligado? My favorite. Yeah, Doom, man, rest in peace. Rest in Rest peace. in Power. Bom, essa foi minha ideia sobre como foi a viagem, as coisas que não saíram da minha cabeça enquanto eu tava por lá, né? Espero que você tenha curtido, que de alguma forma essas palavras cheguem em quem precisa ouvir de alguma forma aí. Então compartilhe, comenta aí a sua opinião pra gente continuar esse papo aí nos comentários, por favor. Deixa o like pra ajudar o canal a engajar, tá ligado? Se inscreve pra fortalecer e acompanhar os outros conteúdos que a gente tá produzindo por aqui. E de coração, mano, se você chegou até aqui no vídeo, muito obrigado mesmo. E espero que você continue acompanhando todos os vídeos que a gente tá fazendo, porque é um canal que eu tô me dedicando muito, principalmente nesse formato que eu quero soltar toda segunda-feira um videozinho nessa pegada aqui pra gente, beleza? Muito bom, Então, Lodi.